Você pode sentar agora, amém? A introdução feita, nós vamos avançar diretamente para o alimento sólido. Diga comigo agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor, e entre esses, o maior deles é o amor. A novidade é o amor. Irmãos, eu amo isso, então se quiser falar, pode abrir o peito e falar, não tem problema. O amor é a definição de Jesus. O mundo não conhecia o amor até que o Messias viesse. Se conhecia algo muito raso, algo muito limitado sobre amor. Porque aquilo que você sente pela sua esposa e pelo seu esposo é algo muito lindo, sim, é algo plantado e planejado por Deus, mas nem se mede perto do amor que Deus tem para com seus filhos. Então você vai me dizer, mas eu amo muito mais os meus filhos, eu tenho um amor sacrificial por eles. Ainda assim, não deveria se comparar ao amor que o casal sente, tampouco ao amor que Deus sente para conosco. A definição de amor vem através do sacrifício que o Deus, Jesus, ao se entregar pela humanidade, representa. Mas como então nós olhamos para Cristo, naquilo que é novo que Ele está fazendo, e conseguimos mensurar a vida como dificuldades? Como então não olhar para o Senhor e crer que Ele está fazendo tudo? Ademais, realmente Ele está a fazer tudo. É o momento nojento do chiclete. É que me atrapalha, irmãos, perdão. Muitos de nós olhamos para Cristo e nos agarramos no novo. Depois da mensagem do culto passado, nós olhamos para aquilo que é velho e nos apropriamos de um novo eu. Mas na segunda, na terça ou na quarta, o novo se torna velho. E então, um ímpeto de mudança que vem forte e poderoso, ele dura 24 horas. Ou então, dura um mês, 40 dias. Estudiosos da área da psicologia dizem que aquilo que a gente faz durante 40 dias vira um hábito. É mentira, irmãos. Pode até tentar, mas vai tu correr durante 40 dias. Se no 41 tu quiser desistir, tu desiste tranquilamente. Mas então como nós nos agarramos no novo? Como que eu acesso esse novo eu, se eu não me deixo ser transformado por aquilo que Cristo é? Se sempre que há um ponto de inflexão na minha vida, eu volto para aquilo que já vivi. É natural voltar para uma área que nós temos conforto e segurança. Normalmente, quando eu fico nervoso, quando tem muita gente, eu olho para ela, porque ao olhar para ela eu tenho segurança. Normalmente, quando as coisas estão inseguras na nossa vida, o que fazemos? Nos agarramos em alguém próximo, conversamos com um amigo. Se você já é um super crente, você ora, você jejua, você adora o Senhor. Normalmente não é essa a saída que... Essa é a melhor, mas normalmente não é a saída que temos. Nós corremos para alguém, buscamos ajuda em algum lugar. Se é um problema financeiro, nós vamos ao banco, fazemos um empréstimo. Corremos para uma outra área, chamamos o pai, o tio. Mas quando Cristo nos chamou a viver o Evangelho e a viver a plenitude do Evangelho, algo mudou na minha e na tua vida. Porque nós não podemos mais olhar para trás da mesma forma que olhávamos. Como isso? Deixa eu te explicar. Se você foi chamado a viver uma novidade, e o que é o Evangelho senão as boas novas da salvação? Não tem como mais olhar para trás e querer repetir padrões. Um pastor muito bonito de Tupete disse que é uma idiotice, uma tolice, repetir padrões e esperar resultados diferentes. Como então
Eu vou querer uma novidade se eu não me deixo acessar o novo. O novo, ele só vem se eu transformar o que sou. Como assim? Se eu mudo a minha forma de pensar, as minhas atitudes, então eu estou vivendo algo novo. Porque não tem como eu querer viver um milagre, viver uma bênção, se ainda em mim há um padrão miserável de aceitar toda e qualquer derrota. Ou então, na primeira barreira, obstáculo a ser vencido, eu me deixo cair ou não tenho força suficiente para avançar. A velha aliança, aquilo que era antes de Jesus, o relacionamento de Deus com o povo, que teria sempre um intermediário, que eram os sacerdotes. Essa velha aliança, ela era incapaz de gerar um relacionamento. Ela era baseada na prática do pecado e nas punições, na compensação. Eu peco, então algo precisa acontecer, ou uma punição, ou uma compensação ao pecado. Quem está comigo? Amém. Quem vai comigo até o final? Amém. Glória a Deus. Essa relação não teria interferência na vida de todo homem e de toda mulher, porque sempre haveria um passo que não seria dado, que é o passo de confiar entregando tudo ao Senhor. Só que quando vem Jesus e esse sacrifício se possibilita esse relacionamento através do sacrifício de Cristo, a liberdade, então esse peso de culpa e punição não está mais sobre nós, mas Ele levou na cruz. Quem está comigo? Amém. Mas e por que nós continuamos a nos punir? Por que continuamos? Por que continuamos ao primeiro erro nos achar impotentes ou indignos de algo? O foco de Deus, desde o início, foi relacionamento. Adão e Eva são uma amostra de que Deus queria relacionamento com o povo, com os seus. Mas um erro interferiu nesse relacionamento. Então, a partir daí, Deus se relacionou com muito poucos. A Bíblia vai mostrar no Velho Testamento que eram muito poucos mesmo. Alguns profetas, alguns sacerdotes, alguns homens, alguns reis. Era pouco, era baixo o nível de relacionamento com Deus. A partir de que Jesus vem e ele traz uma contracultura. O que é essa contracultura? Para um bom milico como fui, ontem me fizeram uma pergunta que me humilharam. Tu foi militar, né? Eu disse, sim. Tu nunca subiu numa corda? Não, eu fazia comida. Mas eu tive que aprender um pouquinho sobre guerra, tá? Então eu estou falando de algo que eu entendo. Normalmente, principalmente nas antigas formas de guerra, e ainda assim há muito disso implantado hoje em dia, se planta uma contracultura. Se implanta em um organismo uma contracultura. Se a organização da igreja é para que não haja fofoca, mentira, comparação, inveja, o diabo, como nosso adversário, ele vai plantar fofoca, inveja, comparação. Então essa contracultura, ela vem tentar contra a cultura que já é em nós imposta. Não à toa, quando a humanidade se deu, Deus colocou como base a Bíblia e as leis de Moisés, que toda e qualquer civilização se baseava a partir de. Se você for ver, todo o mundo, tirando alguns pontos da Ásia, se colocaram como pró-família, como pró-liberdade de expressão, todos tendo acesso à religião, mesmo que fossem religiões diversas, todos tendo acesso a estudo, todos tendo acesso a qualidade de vida, sem corrupção, sem muita coisa que nós vemos hoje em dia. O que a contracultura fez? Um domínio em que eu limito a ação de A, B ou C, para que todos foquem naquilo que eu quero. Uma contracultura se estabeleceu. Então eu limito, e a partir da limitação eu impeço o avançar, eu impeço esse relacionamento. Estão entendendo ou não? Está muito difícil? É que eu estou empolgado, então eu estou falando muito rápido.
Se não estiver entendendo, finge que está entendendo, depois olha de novo. Romanos 8,35, Malu, por favor, se tu conseguir me acompanhar, porque realmente eu estou muito afim hoje. Romanos 8,35 diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Porque eu estou bem certo, versículo 38, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O relacionamento ele foi afetado e nós somos responsáveis em agarrar a novidade e não se deixar viver a limitação da contracultura. Diga comigo, eu não posso me deixar viver a contracultura. Deus fez duas alianças com a humanidade. Uma que chamamos de nova aliança a partir de Jesus, e outra e essa por definição do modo em que Cristo nos ensina a viver, é aquela que devemos adotar. Digo que a nova aliança é o próprio Cristo, é o sacrifício que traz o amor na sua essência. Amor esse diferente, por exemplo, da Claudete me fazendo pular 150 vezes em uma caixa. O padrão era diferente na antiga aliança. Na velha aliança se olhava com medo de uma punição futura. Mas na nova aliança esse medo se perde pela necessidade de entender o amor de Cristo. Mas não tem como viver o novo se agarrando no velho. E essa é uma afirmação que vai doer em muitos de nós, principalmente aqueles que passam algum tempo dentro da igreja, ou passaram alguns anos, porque nós temos a tendência de querer a antiga aliança, querer a velha aliança. Isso é triste, irmãos, mas é uma realidade. Em que nós olhamos para um erro e decidimos então uma punição e não o amor. Como olhar para Cristo e continuar querendo que esse relacionamento seja quebrado? Como olhar para Jesus e não aceitar o novo? Porque se não houver uma transformação na minha forma de agir e pensar, ainda estou vivendo a velha aliança, e os padrões de vida, eles precisam externar a novidade, porque senão é velho. Recém-casados, se o teu marido continua tendo uma vida de solteiro, futebol 4 vezes na semana, fica no futebol conversando até as 10 horas, 11 horas, você vai ficar super feliz ou você vai fazer um barraco em casa? Eu tenho aconselhado muitos homens, me perdoem, todos vocês que pediram conselhos a mim, mas eu vou externar um breve momento. Olha meu filho chorando, né? Nós estamos olhando para as mulheres e esperando que elas não falem, não reclamem, não se imponham, porque criamos uma expectativa maravilhosa de que ela é a dona do lar, que me serve, que não fala, que me espera perfumada e linda com a sua lingerie na cama. Você só demorou uns 50 anos para nascer. Se tu ratear, essa mulher está no mercado de trabalho ganhando 3 vezes mais que tu. Se tu ratear, ela cuida de toda a casa e ela chega de noite, te dá um tapa nas orelhas e diz: sai daqui, que eu não vou viver com filho, eu quero marido. Por favor. Você foi chamado por Deus a viver uma novidade. Você não foi chamado por Deus a viver o velho. Ai, mas é que o meu pai, a mãe servia ele.
avó. Mas a avó fazia tudo dentro de casa. Tinha 8 filhos. E aí você é o traumatizado. Porque alguém não soube dividir tarefas. Alguém teve que limpar cuecas sujas. Para que o rei do lar fosse o leão indomável. Maravilhoso. Sentado em sua poltrona assistindo televisão. Enquanto todos os outros eram traumatizados porque o imbecil não se colocava como um pai. Agora, hoje em dia, a gente valoriza, é claro, irmãos, porque a gente tem que olhar para as coisas boas. Não vamos ficar se agarrando nas coisas ruins, mas olha para as coisas ruins também e aprende. Homem, vai ser homem. O que a Bíblia fala, pastora, sobre os homens? Vamos lá. Isso! O que Cristo fez pela igreja? Morreu por ela, filho. Está morrendo pela tua esposa? Então tá certo. Se não está morrendo, tá errado. Mulheres, culto de mulheres, vocês vão ouvir sobre isso. Quero falar com os machos, porque tá numa estação de homem ser homem. Porque as mulheres estão sendo mulher. Agora os meninos. O padrão era diferente. O relacionamento se perdia. Imagine uma transformação naqueles discípulos. Eles tinham a certeza de que o Messias viria e ia chacoalhar tudo. Guerra. Uma loucura sem fim. Aí Jesus vem e diz, não. Nós vamos plantar a cultura do reino. Vamos amar. Opa! Ela é adúltera. O que a lei fala? Joga pedra. O que Jesus falou? Quem é o primeiro que não tem pecado? Pode tirar a pedra. Muda-se a cultura. O padrão de punição se perde. Hoje eu contava a história de Jonas e a minha sogra me olhava apavorada. E eu dizia para o Frederico, Jonas morre na baleia e ele ressuscita na praia. Os irmãos podem estudar sobre isso depois. Está lá em Salmos, tá? Porque vão me olhar e vão me julgar já, que eu estou falando heresia. Vai ler a Bíblia, irmão. Tem muita coisa profunda nela. Então Jonas chega até a cidade e diz, vocês vão tudo morrer. Porque o padrão era não ter relacionamento. Até que o povo diz, não, a gente não quer morrer, o que precisa fazer? Tem que se arrepender. E Deus, tudo bem, então eu não vou mais matar vocês. Qual era o padrão da antiga aliança? Jonas olhou para aquilo e disse, não, como assim? Não é justo. A gente precisa matar eles. Deus, o Senhor precisa matar eles. E aí nós estamos dentro da igreja, Agromico, e nós olhamos para o irmão do lado. Ele pecou, vamos matá-lo. Ela pecou, vamos matá-la. O quê? Ele foi num pagode, vamos matá-lo. Entenda que você não foi mais chamado a viver a velha aliança, mas você foi chamado a viver uma revolução de amor. Esse teria sido um ótimo momento para você ter glorificado a Deus, mas eu sei que tem muita coisa sendo dita. Mas o padrão mudou, você consegue entender ou não? Mas trazer isso para a vida é muito mais difícil. Porque você vai ter que olhar para os seus erros e dizer, peraí, Cristo morreu na cruz por mim. Eu posso me arrepender e fugir deles. Então eu não me deixo mais ser roubado pelo meu adversário, mas quando eu errar, eu reconheço a minha humanidade, eu me agarro em Jesus e digo, está tudo resolvido. Obrigado, mestre. Porque o Senhor foi o sacrifício. Entenda algo comigo, Mateus 10:33, nem precisa abrir, mas pode abrir por favor, João 21:17. A Maria Luísa vai lá porque eu estou com pressa. Mateus 10:36 diz, 33, mas aquele que me negar, esse é Jesus falando, diante das pessoas,
eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Douglas, está comigo? Quem negar diante das pessoas Jesus, o que vai acontecer? Ele estava com fone. Ele vai negar diante do Pai. O que vai acontecer? Fala a última frase, com força. A última frase que eu falei. Meu Deus, agora acabei com ele. Eu vou ler o versículo e aí te faço a pergunta de novo. Douglas, olha só. Aquele que me negar diante das pessoas, também eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Se negar Jesus diante das pessoas, o que vai acontecer? Excelente, fala alto agora. Deu? Conseguiu? Agora fala com força. Glória a Deus. O que vai acontecer com quem negar Jesus diante das pessoas? Amém? Sabe o que nós estamos fazendo como irmãos? Nós estamos nos agarrando nisso. Só que Jesus, ele vem para fazer tudo novo. E então a novidade se estabelece. Pedro, o que fez? Quem pode me ajudar nesse momento? Negou a Jesus. Quantas vezes? E Jesus o que fez? João 21:17. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Por que Jesus perguntou 3 vezes para ele? Porque ele era um ser humano e ele precisava, assim como o povo que estava entregando os 20%, todas as vezes que era perguntado, precisava lembrar da sua humanidade. Então, quando Jesus pergunta 3 vezes para Pedro: tu me ama? Pedro olha para ele e diz: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Jesus lhe disse: eu te negarei diante do Pai? Ou ele o amou? Ele disse: apacenta as minhas ovelhas. O padrão moral de punição que nós insistimos a replicar diria então que Cristo errou. Jesus errou nesse momento. Mas aí tem um livro muito interessante da Bíblia que eu só vou dizer depois qual é. Mas tem um versículo que diz o seguinte, me acompanhem por favor. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Você consegue definir quem escreveu isso? Quem? Pedro ensina a igreja de que uma multidão de pecados são cobertos pelo amor. Não tem como então, irmãos, nós nos olharmos para a nossa casa, para os nossos filhos, dentro de uma igreja, com irmãos, e querermos a punição, ou então desejar que ele perca, que ela perca, porque o padrão é o amor. O padrão de Deus é que nós amemos apesar dos erros. Eu já estava com a palavra escrita, até que faço um aconselhamento de manhã, sensacional, foi super encaixou. E alguém me fala: pastor, eu não posso porque eu errei. Foi a resposta mais certa, né, irmão? Porque foi tão fácil, porque eu estava com a palavra pronta já. E eu disse: não. O erro, ele não é um ponto final em Jesus. Não se acaba a vida em um erro. Mas como eu vou me portar a partir de então é que define quem eu serei, o que eu vou ser diante de todos. Só que você está levando isso para a sua vida com muito ardor, com muita intensidade. Eu passo a ser alguém que sofre de ansiedade, sofre disso, daquilo, psicossomáticas, todas doenças em um próprio ser humano, porque a autocrítica é elevada ao extremo. Quando Ele nos chamou a nos amar,
Eu sempre, quando oro com as crianças, eu agradeço, e agora é muito legal ver o Fred orando, porque ao agradecer nós lembramos de que nada que pudermos fazer vai se comparar com o que ele fez. Então saia desse papel de crítica e julgamento, que não, eu não posso, porque eu errei. Errou? Conserta, reage. Em um outro momento eu fazia um aconselhamento e dizia: reage ao que está acontecendo, porque essa é uma estratégia de Deus. Ele vai nos levar ao deserto e Ele vai nos conduzir a situações de inflexão ou muita flexibilidade, que nós precisamos nos adaptar e moldar naquilo que Ele vai ser, em nós ou não. Ou eu acerto, ou eu erro. Mas o poder de decisão está na minha vida ou na tua? Na sua. Não tem como querer acertar errando. Não tem como querer acertar errando. Por que então que nós nos reunimos na igreja? Porque você tem ao seu lado alguém que vai te auxiliar. Alguém que vai te auxiliar, alguém que vai dizer: cara, tu nunca jejuou? Eu posso jejuar contigo. Tu nunca orou? Eu posso orar contigo. Tu está com dificuldade no casamento? Eu posso te ajudar. Eu muito enfrentei. Cara, tu está com dificuldade no trabalho? Vem aqui que eu vou te auxiliar. Não, mas eu não sei, mas tem um cara que eu sei que passou por isso, porque ele testemunhou aquela vez e ele vai te ajudar com isso. Não tem como querer viver Cristo se nós não nos olharmos. Só que esse olhar não pode ser de comparação, esse olhar não pode ser pesado. Ele precisa passar pelo amor. Ele errou comigo, e ele errou nas últimas 4 igrejas que ele teve. Não tem problema, eu vou amá-lo. Não, mas ele quebrou as últimas 4 igrejas que ele foi. Eu falo porque eu já ouvi isso inúmeras vezes. Nunca vou me esquecer, primeiro culto, eu saio do culto e vem alguém me falar: cuidado com fulano, dividiu outras 3 igrejas. Eu disse: cuidado por quê? Nada do que eu faça vai mudar. Pelo contrário, eu posso atrapalhar. Mas a obra, quem faz é o Espírito Santo. Eu só posso auxiliar. Eu só posso te dar um conselho. Cara, talvez não seja melhor ir por esse lado, se você me perguntar. Porque se não me perguntar também não tem como. Agora, se pergunta, tem o seu tempo ganho em muitos anos. Porque às vezes é uma dificuldade que com o auxílio de alguém nós vencemos rapidamente. Mas como você está? Porque agora eu trago essa mesma novidade para o seu coração. As lembranças são que no passado houve muitos e muitos erros, ou de que hoje a escolha tem sido por errar e repetir padrões errados. E enquanto errar, eu não falo somente de pecados, mas de erros cíveis, morais, não só espirituais. Porque Cristo nos chamou para ser o sal e a luz da terra. Ninguém é sal da terra falando mal, falando palavrão. Eu toco nessa ferida toda vez, porque eu, em nome de Jesus, vou viver numa comunidade de Cristo, que as pessoas são avessas a palavrão. Mesmo que o TikTok, o Instagram queira fazer normal, parecer normal, um livro com uma capa F, é errado. Pergunta para tua avó se é bonito falar palavrão. A minha se chocaria com o que a gente fala hoje em dia.
crianças falando palavrão, eu enlouqueço. Os meninos vão jogar bola na frente de casa. O primeiro palavrão, um dia eu fui lá. Isso é o seguinte, eles devem ter 11, 8 anos. Eu vou jogar bola com vocês. O primeiro palavrão eu vou arrastar na terra. Fiz um golaço, ogro. Espiar, né? Dei um boleio, fiz um golaço. E ele, filho da... O que tu falou? E ele, pá, deitou no chão. Tá bom, tio. Arrastei nas pedras. Não é para vocês falarem palavrão na frente da minha casa. Quer falar palavrão? Fala na frente da casa do lado. Mas na minha não. Ai, por quê? Porque senão eu vou pegar e vou furar a bola. Porque me prometeram e nunca fizeram. Mas eu vou fazer com alguém. É tão legal ver os meninos chegando lá na frente de casa agora. Chutam a bola. Opa, não fala palavrão. Muda o padrão. O padrão é o amor. Então se deixe viver o amor. Porque a cultura que nós vamos estabelecer é de alguém que cobre multidão de erros através do amor. Então, se ele errou contigo, se você não gostou do que ela fez, se você não gostou do que ela fez, ame, doe-se, faça como a Bíblia nos ensina, seja melhor. Tem sido constrangedor alguns aconselhamentos. As pessoas vêm, falam e eu respondo, tu é melhor do que isso. Para e pensa no que tu está falando, porque eu acho que tu está deixando as tuas emoções falarem por ti. E pessoas almáticas, que deixam os seus temperamentos fluírem, são pessoas que estão longe de Cristo. Porque apesar de tudo e qualquer coisa, quando Ele toma as nossas vidas, o primeiro filtro que passa em qualquer relacionamento é o amor. Não o fleumático, o colérico. Ou então os meus traumas. Não, mas é que eu sou assim porque eu sofri. Você é muito melhor do que isso. Ah, mas é que eu não posso cumprimentar ela. Cumprimentar ele. Ser visto com ele. Não, eu não posso. Você precisa mudar aquilo que está te roubando de Cristo. Você precisa mudar aquilo que está te impedindo de viver um amor incondicional. Porque o amor incondicional é a única chave para uma igreja se estabelecer com verdade e intensidade. A única chave para que na semana que vem não se divida pela metade o número de pessoas, mas para que se multiplique pelo dobro. Porque se Ele nos salvou, nada mais justo do que levar essa salvação até outros. Você pode se colocar em pé? Você está escolhendo viver a novidade? Ou nos primeiros momentos, as reações são sempre com pensamentos miseráveis, negativos? Você volta a um padrão de punição, a ações que te impedem de amar outras pessoas? Você escolhe a aliança que tem Cristo como centro, ou um relacionamento que foi rompido por erros? Você escolhe mudar-se ou mudar o outro? Você escolhe viver a transformação? Ou eu nasci assim? O que eu vivi me transformou nisso. Você é melhor do que isso. Você pode fechar os seus olhos? O
padrão é diferente. A cultura do reino é de amor incondicional. A cultura do reino é de amar como a novidade de Cristo ao mundo. E enquanto errarem contigo, alegre-se. Alegre-se porque ainda mais Ele fará. Não, mas é que me roubaram. Nada foge dos planos do Senhor. Roubaram um tênis do Fred e uns ursos da Mel. E nós olhávamos para aquilo e digo, quem rouba de uma criança? E os dois chegamos à conclusão muito rápido. Será que Deus se fechou os olhos em algum momento ou Ele continuava tendo o controle de tudo? O controle não foge das mãos do Senhor. Nós é que tomamos e levamos Ele por mãos erradas, por caminhos tortos, e então queremos, como Jonas, que a nossa punição venha. Nós vamos adorar o Senhor agora. E eu te convido a olhar para você mesmo, porque Ele é o único capaz de transformar situações, mentes, renovar e transformar aquilo que antes era empecilhos, barreiras, em um padrão que o amor é o mais importante. O amor é o maior nas nossas vidas. A velha aliança diz que você deveria ser punido a cada erro. A nova aliança diz que você é amado. Ele olha para a viúva e diz, para a viúva não, para a adúltera, e diz para ela, quer saber? Vai e não peca mais. Eles queriam te apedrejar? Vai e não peca mais. Deixa que eu levo esse fardo, tá? Pode ficar tranquila. Pode ficar sem culpa. O remorso ele não ajuda em nada, ou o arrependimento. Ou não há nada. Nós vamos adorar o Senhor agora.